Urnas violáveis, interesses estrangeiros, suspeitas de manipulação eleitoral. Desculpas do tipo: a urna não tem nenhum contato com a internet. Parece um resumo de uma live recente do presidente Jair Bolsonaro sobre o voto auditável. Mas não é. Trata-se de um resumo do documentário Kill Chain, a cyberguerra nas eleições americanas. Nos Estados Unidos, a questão da segurança do voto também foi politizada. E lá como cá, estranhamente, poucas medidas foram tomadas para garantir a lisura desse processo tão fundamental para a própria democracia. É sobre isso que falaremos neste episódio do Quarentena Cult. Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pozonoff Júnior. E aí, Olá. pessoal, tudo certo? Olá. Certo? Todos animados. Retórica. Vamos falar sobre o Kill Chain, um documentário que está disponível na HBO Max. Quem fez a indicação do Kill Chain para nós discutirmos aqui foi o Evandro. Eu. E aí, Evandro, como é que você explicaria o Kill Chain? Por que você acha que vale recomendar ou não recomendar pro? Então, o Kill Chain, ele tá na HBO Max. É um documentário que foi lançado no ano passado, não teve nenhuma repercussão aqui no Brasil, a não ser que eu esteja errado, pelo menos eu não, nas minhas redes, assim, não apareceu. E é um documentário que discute as vulnerabilidades do sistema eleitoral americano. E o que ele tem de interessante? Porque ele parte, ele é uma sequência de um outro documentário chamado Hackeando a Democracia, onde um hacker finlandês ele conseguiu demonstrar que as urnas eram violáveis. Ele invadiu uma urna, conseguiu alterar votos, inclusive sem ele estar na urna, né? Então, o que ele mostrou? Ele mostrou que em 2005 ou 2006, aquelas urnas que eram usadas nos Estados Unidos, elas poderiam ser facilmente manipuladas, os votos, desde que elas tivessem algum tipo de acesso. E ele demonstrou que mesmo usando um cartão usado para transmissão de dados da urna, que você tem que pegar o cartão da urna e levar para algum lugar onde vai ser feita a contagem desses votos. E mesmo sem você precisar fazer nada, você simplesmente contaminando esse cartão em qualquer fase da organização, né? Desde que esse cartão fosse injetado e retirado da urna, ele teria a capacidade de manipular os votos. Ele entregou esse cartão, um comitê lá de observadores que tinha acesso a uma urna, simulou uma votação, colocou o cartão, votaram e o resultado foi diferente e todo mundo ficou chocado. Não teve repercussão, assim, o que mais você teve naquela época no Hacking the Democracy foi a própria empresa privada que desenvolvia essas urnas para o governo, para os counties americanos, né? Que lá você não tem um sistema único de votação. Você tem os 50 estados e nem os 50 estados, em cada estado ele é unificado. Nos Estados Unidos não tem TSE. Não tem TSE. Cada estado decide o jeito que vai votar. Tem estado que vai... eu quero fazer urna eletrônica, eu quero fazer metade eletrônico, metade papel, só papel. E dentro dos estados, os condados ainda têm autonomia para decidir também como que vão fazer as próprias eleições. É basicamente isso. E sempre que a gente fala isso, o pessoal fica chocado, fala, como que não tem? Mas tem uma ideia por trás disso que esse documentário aí explica, que é descentralizar o processo, que daí diminui, né, a chance de fraude, teoricamente, né? Então não é uma maluquice americana. Isso tem a ver com tudo que é feito nos Estados Unidos, que lá é um sistema federalista, que o governo central basicamente existe para ter um exército e fornecer segurança ao país. Fora isso, o governo não deveria, teoricamente, se meter em tantas coisas. É isso que está por trás lá dos pais fundadores, das 13 colônias e como os Estados Unidos cresceu, cada estado tendo autonomia para fazer as próprias leis, e tem o próprio Senado, tem tudo isso, né? Que no Brasil, por exemplo, não tem Senado estadual. E ele, assim, o documentário foi publicado, uma das empresas é a Diebold, que é quem fornece ainda as urnas
lá nesses condatos, né? E foi todo feito uma campanha para tentar evitar a distribuição do documentário e teve alguma repercussão no Congresso americano, onde todos os entes de Estado iam lá negar, falando que nunca houve violação, não havia violação, o sistema não tinha acesso à internet, o sistema era descentralizado, enfim, várias colocações que a gente já está bastante acostumado a ouvir sobre o atual sistema de votação. O fato é que... Por que é interessante esse documentário? Porque quem está defendendo lá maior transparência na urna é majoritariamente os democratas, que é a esquerda americana, né? É lógico que eles estão muito preocupados, principalmente porque há vários fatores que a gente vai explicar um pouquinho melhor aqui, conforme a gente foi conversando, que mostram que é quase inegável a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos e em quase todas as eleições da União Europeia. Alguns foram reconhecidos, outros não foram reconhecidos. Existiu um vazamento de informação de uma agente do Serviço de Inteligência americano, me fugiu o nome dela aqui, onde ela demonstrou que a inteligência americana identificou e não avisou inclusive os departamentos de controle eleitorais dos estados, de que havia sim sido identificado... Está falando da guria que trabalhava na NSA, a Reality Winner? O nome dela é maravilhoso, Reality Winner. Reality Winner. Ela mostrou que sim, houve investigações que mostrou que houve uma invasão durante quase um ano. Os sistemas os órgãos, os birôs de controle eleitoral não ficaram sabendo ou afirmavam o contrário, né? Ela foi presa, né? Então, o único grande fato que você tem é que a pessoa que denunciou que havia sim provas e que o Estado havia investigado a invasão aos sistemas, foi presa. Além disso, o documentário ele traz um hacker indiano, se eu não me engano, né? Ou paquistanês, indiano, onde ele mostra, afirma que ele teve acesso ao sistema de cadastro de eleitores do Alasca, lá nos Estados Unidos. Para você votar, você precisa se registrar, né? Então, quase tudo tem uma lógica online, onde você se cadastra antecipadamente e você vai lá registrar seu voto. O que faz que, com pequenas interferências, você poderia fazer essas pessoas não conseguirem votar. Então, em teoria, se você descobre que existe um bloco de eleitores que tem uma tendência X, você pode fraudar para que eles não consigam votar na hora, ou você sabe que alguma sessão eleitoral tem uma tendência Y, também não. E como no sistema americano não é um voto onde a maioria leva, você tem que levar por delegados, às vezes um candidato desse pode fazer virar o número de delegados e todos os votos irem para um mesmo candidato, né? No caso lá, eles usam no documentário, eles usam como exemplo na Geórgia, se eu não me engano, ou na Flórida, um caso da eleição do governador que teve uma diferença de 1,5% de votos, e onde você tinha muitos eleitores do outro lado afirmando que não conseguiram votar, porque eles chegavam lá e davam um problema de um cara que votou a vida inteira. Mais do que isso, né, Evandro, o filme mostra nesse episódio que eles, numa apuração de vamos chamar de zona eleitoral na Geórgia, que era historicamente predominantemente democrata, um voto predominantemente democrata, das 10 urnas daquela sessão eleitoral, 9 tinham um voto predominantemente democrata e uma especificamente teve um voto predominantemente republicano, que destoa completamente do comportamento médio histórico daquela sessão eleitoral ali, né? Isso, e estatisticamente é tipo 1 em 1 milhão que isso poderia ter acontecido. Então você tem isso. Além disso, assim, o documentário vai se desdobrar em muitas partes. Esse hacker, ele fala que, assim, eles conseguem explicar, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, onde a minha posição, por exemplo, é que se tem chip é hackeável, né? Ele também tem uma visão de mundo muito parecida. Ele vai lá em qualquer ponta
pode ser hackeado. Qualquer coisa pode ser hackeado. E tudo, em algum momento, tem contato com a internet. E aí ele compra, isso também é maravilhoso, ele vai lá e compra 3 urnas, abre as urnas, vê que elas têm, e é óbvio que elas têm entrada de dados, né? É óbvio que elas têm que ter entrada de dados, porque senão como é que os softwares vão estar dentro dessas urnas, né? Você tem que ter uma injeção de dados nisso. Não, e a primeira coisa que acontece quando ele liga a urna oferece a opção dele se conectar à internet. Exato. Então, aquela teoria, não, a rede local, né? A urna oferece conexão à rede local. A rede local, que é conectada, por sua vez, à internet, né? Então, aquela teoria de que não conecta a internet cai por terra. Sem contar que, para mim, uma das coisas, o grande pulo do gato de você ter feito essa indicação, Evandro, já devolvo a palavra para você, é isso, mostrar que como as coisas dependem de quem está defendendo, né? Que é o grande pulo do gato. Mas acho que a gente já chega aí, Jones. A gente já chega aí. Eu só quero fechar a partezinha que é... Ele pega todos os argumentos de quem defende a inviabilidade das urnas e vai demolindo todos eles. Inclusive, um dos mais interessantes, além desses que eu já falei, é que ele pega essas 3 urnas que ele compra, faz um evento hacker e todo mundo consegue invadir todas as urnas com os seus equipamentos que tem lá, inclusive consegue invadir, aquilo ali é a coisa mais estranha que eu já vi, consegue invadir a outra urna que está sendo invadida por outros hackers, e consegue manipular sem ter acesso àquela urna, assim. Ou seja, assim, o que ele fala? Gente, tudo, assim, o TSE deles, que não existe, mas eu tô com dificuldade de achar a melhor palavra. Mas o Estado é o Conselho Eleitoral. Eles têm cada um conselho, tem eleitoral. Um conselho que ajuda todos os estados, né, a estabelecer as melhores práticas. Não, a gente vai fazer assim, vai fazer assado. É como uma organização como a gente diria aqui no Brasil, não é bem supervisão, é aconselhamento mesmo, né? Consultoria. Consultoria, isso. Como uma consultoria que vai... Mas uma consultoria meio que governamental, né? São pessoas... ela não manda, não tem poder, né, ali de decidir em relação às políticas que vão ser aplicadas, à tecnologia, mas ela tem lá... Tipo, a gente aconselha você a fazer desse jeito, aconselha a fazer desse jeito X, desse jeito Y. E para mim ali fica claro, muitas coisas ficam claras ali. Então, assim, as urnas são hackeáveis, são. Não há uma qualidade de resposta quando você identifica as vulnerabilidades. Existem aspectos geopolíticos muito fortes, relevantes, comprovados de que aconteceram, né? Então, você tem hoje uma guerra que é de tecnologia, eu canso de falar isso no dia a dia quando a gente está conversando, China, Rússia, a Coreia do Norte, esses países, hoje o exército deles não é mais exército de bombas, hoje o exército deles é exército de hackers, né? Isso eles são muito fortes. Então, ele vai mostrando isso, vai deixando claro e vai desmontando tudo isso, mostra como há uma desfaçatez em não reconhecer coisas que são obviamente claras e que a dificuldade em você conseguir trabalhar com as tecnologias atuais sem você ter algo que impeça o hackeamento por computadores, né? Eles têm uma teoria no documentário, vou adiantar aqui a teoria, que você precisa sim ter uma certificação impressa paralela a todo o sistema. É o único jeito de você conseguir. É o famoso voto impresso. É o famoso voto impresso. Então, os democratas americanos defendem que você precisa ter, ao lado do sistema de informática, do hardware, você precisa ter uma contraprova impressa, que não precisa ter acesso ao eleitor, que pode ser queimada depois de X horas, que não precisa ser reconferida cédula a cédula, que você pode ter uma estatística até o ponto de que, se a gente, nessa urna, a gente conseguiu em 500 votos, estatisticamente já está comprovado se houve ou não manipulação. Ou seja, a amostragem, poucas horas... A amostragem, não precisa fazer em tudo, exatamente. É a amostragem. Com estatística e inteligência. Em poucas horas, você ter essa conferência externa
e manual, e que não pode ser hackeável, ao contrário de muito discurso, né, que fala, a compra de votos. Gente, quando falavam nesse tipo de votação, que graças a Deus a gente deixou para o passado, vocês se lembram que pegava as urnas e iam jogando no meio do ginásio, abrindo e jogando, um monte de Zezinho lá, olhando e mandando para lá, mandando para cá. Escrutinadores. Isso. Então, e não é disso que está sendo falado, né? Está sendo falado de outras coisas. Então, é muito importante para clarear o debate, né? Então, assim, quando você tira a parte política, e por que esse documentário não deve ter tido repercussão nos Estados Unidos? Porque ele é politizado, porque lá são os democratas. Porque o que está por trás do documentário? As eleições do Trump podem ter sido fraudadas pelos russos para fazer o país derrapar por 4 ou 5 anos, por 4 ou 8 anos, enquanto os russos conseguem se organizar. É mais ou menos essa a teoria deles lá. Qual é a teoria no Brasil? Todo mundo aqui sabe, nem preciso me repetir. Mas o fato, tire os fatos políticos e comece a olhar. A gente teve um hacker que ficou durante meses dentro do TSE. A gente teve sequestro de servidor durante as eleições, além de outros efeitos anedóticos de uma urna aqui ou acolá que poderia ter dado alguma coisa. Mas as urnas não têm contato com a internet. Isso é a maior. É engraçado, porque esse é o principal argumento que eles quebram, né? Mas eu só queria fazer uma colocação aqui, bancar o advogado do diabo. Urna eletrônica não é uma Brastemp, Paulo. Isso, Não, eu queria bancar o advogado do diabo aqui. A gente viu um documentário recentemente lá, o processo. Todo mundo aqui, eu acho que viu pelo menos alguma coisa do Democracia em Vertigem. A gente sabe, a gente está falando de um filme, né, de um produto audiovisual. A gente sabe que a linguagem toda ali, ela pode ser manipulada, né, para efeitos até de propaganda no sentido americano da palavra. O que eu queria perguntar para você, Wando, que você indicou, e para os outros também. Quão paranoico é esse documentário? De verdade, é uma pergunta que eu fiquei me fazendo ao longo do filme. Veja, ele pode ser paranoico e não mostrar as contraprovas, né? E não mostrar as respostas que foram dadas para as acusações que são feitas. Mas o conceito em si, eu acho irrefutável. Eu acho irrefutável. Vamos lá. As urnas são. O chip, quem desenvolve o chip? Não é o governo, certo? Quem desenvolve o chip provavelmente é um chip chinês, certo? Provavelmente, quase que com certeza, os chips são chineses. Quem desenvolve o código? Não é o governo. O código, ou ele vai ser um sistema operacional dedicado, ou ele vai ser Linux, ou vai ser Windows. Eu me informei para vir aqui para esse podcast. Essas urnas Diebold, elas foram e são usadas no Brasil. A mesma empresa que fez, que ele conseguiu hackear em 2005, e eu fui ver, e tem um TSE afirmando, a Folha de São Paulo, ano passado, que eles ainda têm urnas de 2006, ou seja, as urnas que foram hackeadas lá nos Estados Unidos, Diebold em funcionamento, que eles estão substituindo pelas urnas da Positivo Informática. Essas urnas, essa urna da Diebold, ela usava um sistema virtuoso, usava o sistema Windows CE. Você acredita Paulo, você acredita que é hackeável o Windows? Não, acho que nem o Bill Gates acredita nisso. E o Linux? E pelo contrário, né? A Microsoft tem, até fala isso no documentário, eles têm um histórico de expor as vulnerabilidades até para eles poderem arrumar, né? Isso é prática da comunidade. Os principais analistas, se você pegar no Brasil e no mundo, eles vão falar que para você ter segurança, você tem que ter transparência. Para você desenvolver um software que seja muito forte, você precisa publicar isso num GitHub para permitir que a comunidade estraçalhe esse código e você consiga aprimorar ele para ele realmente ser fechado, né? Então, você não mostrar o código, que é o que acontece com essas empresas que elas simplesmente se negam a mostrar esse código, e o próprio, no Brasil também é negado, né? No Brasil você só tem, é muito difícil você conseguir ter esse acesso ao código, só se você for o advogado do partido durante um período X, 3 meses antes, ou se você for para o teste de hack que eles fazem, um hackathon, que dura 2 dias e você não pode levar seu próprio equipamento. Ou seja, os próprios técnicos lá, o Diego Aranha, se eu não me engano, ele fala, você fica um dia só para configurar o próprio equipamento. Se você tivesse tempo, você conseguiria saber se aquilo é confiável ou não. Então,
na teoria, o conceito que ele apresenta é muito forte. E quem mexe com informática sabe que se tem comunicação, vai passar por onde? Vai passar por um roteador. Roteador ou é Cisco ou Huawei. Você vai ter que passar por um cabo. Cabo ou é satélite ou é cabo intercontinental. Né? É o único jeito de você conseguir chegar. Evandro, não, e mesmo que não tivesse, vamos supor que não tivesse acesso à internet. Mas não tem como. Não, mas não, eu sei, tem, mas vamos supor assim, não, fizemos aqui um negócio que não tem acesso à internet. A hora que você insere o pendrive ou o SD, que não é só o pendrive, o SD não são dispositivos apenas de armazenamento, eles conseguem rodar softwares, né? Então, ele mostrou isso quando você insere com um software capaz de alterar os dados ali, ele vai lá e muda o resultado da eleição. Lembra aquela reeleição simples que eles fazem de 8 votos, 6 votos a favor, 6 votos contra. Na hora que você vai ver, está lá 7 votos a favor, 1 voto contra. Só mudando, só inserindo um SD lá na máquina de... Paulo. É que eu queria responder a tua pergunta, se o vontade, desculpa. documentário é paranoico ou não, né? O documentário ele é centralizado na figura de um hacker finlandês, um especialista em segurança de cyberdados, chamado Harry Hurst. Um cara famoso, um cara conhecido, é o cara que estrela esse documentário de 2006 que o Ivan trouxe, que é o cara que faz o hack experimental lá em 2006 para provar que havia violabilidade daquelas urnas, né? Então, assim, existe uma aura de paranoia, né, nessas fontes. Quando você fala assim, esse cara é um hacker, imagine o estereótipo do que é um hacker finlandês, né? Sujeito grande, gordo, barbudo, que fala aquele inglês estrangeiro, que entende muito de computador, né? Então ele pega um computador, faz coisas ali que só nerds da computação provavelmente entendem tudo que ele faz ali. As pessoas com quem ele trabalha, da área científica, acadêmicos, eles têm um perfil também, esse perfil meio nerd de dados, assim, gente fica mergulhada naquilo. Então existe uma aura de paranoia naquilo tudo. Agora, o filme, ele em nenhum momento faz ilações, ele não sugere que houve manipulação de dados e que os resultados das eleições presidenciais foram manipulados e que fulano deveria ter ganhado, não ganhou. O filme não é irresponsável nesse sentido. Ao contrário, eles mostram exemplos pontuais comprovados de coisas que aconteceram, tipo a entrada desse hacker indiano, paquistanês, não fica claro, lá no sistema do Alasca, que ficou meses ali olhando os bancos de dados que existiam lá. Ele mostra o caso da Reality Winner, que é uma ex-agente da NSA que foi presa por vazar o documento. Mesma coisa que teria acontecido com o Edward Snowden. Mesmíssima coisa, só que o Snowden é foragido, né? Mas ele é tratado como um criminoso pela justiça americana. Não só do Snowden, eu acho que o mais parecido com ela é aquele trans lá, se lembra? A Manning, se eu não me engano. O nome, mas Enfim, a Chelsea Manning. Mas você acha, Sabag, que ele não sugere que teve manipulação? Não, ele não é irresponsável. O que ele fala, o que ele aponta que é possível haver manipulação, ele mostra ali quais são os caminhos todos. Ele não está fazendo uma acusação ao sistema eleitoral americano. Não está dizendo o sistema eleitoral. Fiquei lembrando aquela frase do Trump: "This election is rigged", né, que ele ficava falando, essa eleição é fraudada e tal. O filme não faz isso, o filme não faz essa afirmação, ele não afirma que de fato houve isso. O que ele mostra é que existem inúmeras fragilidades no sistema, inúmeras fragilidades, assim, incontáveis fragilidades no sistema, e que houve sim experiências de gente que conseguiu acessar essas fragilidades. Se houve ou não manipulação, aos fatos, o que foi comprovado, publicado, que as autoridades americanas tiveram que várias vezes se manifestar perante o Congresso a respeito disso, dar essas respostas, mas o filme não faz essa ilação. Então, assim, eu não acredito que o filme seja paranoico, ele existe uma aura de paranoia, mesmo porque se você confronta essas acusações de fragilidade do sistema com o tipo de resposta que as autoridades americanas dão e que também as autoridades brasileiras, inclusive, fazem, que é sair dizendo sempre, não, essas urnas, esses equipamentos não têm contato com a internet, não existe possibilidade de fraude, é que vocês comprassem primeiro o discurso deles, você tem que acreditar
naquela autoridade que ela está investida de poder, de veracidade aqui. Ela está dizendo, bom, essa pessoa tem um prestígio tal que ela vem e afirma que não existe insegurança, então eu vou querer acreditar que não existe insegurança. Então é evidente que quando você duvida desse tipo de parâmetro, você se sente paranoico. Peraí, tem 20 autoridades aqui dizendo que a coisa é segura, mas eu tenho as minhas razões para acreditar que ela é insegura. Então é evidente, mas o espectador se sente nessa paranoia. Eu me senti duvidando de tudo. Veja, eu acompanhava essa discussão sobre voto impresso no Brasil, e acho que a gente vai entrar nisso daqui adiante, com muito ceticismo dos dois lados. Para mim é uma briga que estava uma briga de versões, pouca discussão técnica. Né? A Gazeta do Povo, aliás, fez matérias explicando tecnicamente muitas coisas que deveriam estar sendo melhor discutidas nesse momento. Então eu fui ver isso com ceticismo. Sabe, não tem um lado ou outro definido. Assim. A minha recepção como espectador do filme foi, peraí, tem muita pulga atrás dessas orelhas, tem muita bola ali que foi erguida que realmente não é discutido, e tá evidente. E tem outra nessa vaga, a HBO não faz um documentário, o pessoal reclama da Netflix, que é lacradora e não sei o quê, HBO não faz um documentário que não seja para defender alguma coisa relacionada ao Partido Democrata. Nenhum, exato. Zero. Se não, uma indicação extra no final vai ser um desses produtos aí dele. Então, a grande sacada é essa, porque ali no documentário, o que aparece? Aparece o Mark Warner, senador republicano, a Amy Klobuchar, senadora republicana, o Ron Wild, que é senador republicano. Amy Klobuchar é democrata. É democrata. Desculpa, eu tô republicano. Tem um republicano, todos os outros são democratas. Não, todos são democratas que eu vi. Eu não vi nenhum republicano agora. São todos democratas. Tá, mas enfim. A maioria ali democrata. Quando o pessoal vai... A reeleição que eles estão falando ali é a eleição de 2016. Meu, tudo isso é muito legal, porque, cara, se fosse a mesma coisa em 2000... se fosse a mesma coisa... Tanto que sumiu essa discussão entre os democratas em 2020. Aliás, eles quiseram abafar essa discussão, porque daí quem estava perdendo era o Trump. Para que eles vão voltar nessa discussão? O discurso do Trump era justamente o que está aqui no documentário, que é os votos pelos Correios são os mais hackeáveis. Por isso que ele estava contra os votos dos Correios também. Né? E que aqui é o que eles mostram, porque você sequestra os sites. O caso do indiano, o indiano ele deixa em aberto que ele aparentemente ainda está com acesso ao sistema eleitoral do Alasca. Né? Ele está esperando vender essas informações. E ele não pega as informações para não poder ser rastreado. Então, ninguém sabe. Não se sabe se ele está ou não está lá dentro do sistema do Alasca. Não, e tem outra coisa, Jones, que quem faz a denúncia sobre a intenção russa de afetar a eleição americana é o Intercept. Um site progressista. Sim, total. E o que é interessante ali na questão dos Estados Unidos é que você não precisa alterar os votos. Esse não é a grande questão. Não é o cara chegar lá, olha, aqui tem 10 votos para o Trump, 10 votos para o Biden, eu vou colocar 5 votos do Trump para o Biden, ou o contrário, 5 votos do Biden para o Trump. Não é isso. Porque lá você pode alterar o endereço, provocar um caos na hora da eleição, mudando um númerozinho, que é um negócio imperceptível. Então, você chega na hora de votar, e daí o cara, não reconheço, você não é desse endereço aqui. Daí forma a fila, e tem aqui, mostra uma mulher lá, durante o documentário, falando, eu não vou poder voltar aqui para votar, eu tenho que trabalhar depois. Lá nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, que se tira o dia de folga no dia da votação. O cara pega um horário lá e vai votar, até porque a votação é facultativa, não é obrigatória. Então, daí, você vai lá, sei lá, tem um condado que você sabe lá que 90% dos votos é para o Trump, ou 90% dos votos é para o Biden, ou republicano, democrata, do jeito que você quiser encarar. Você simplesmente, se eu conseguir fazer uma zona nesse condado, o cara vai perder não sei quantos votos. E é assim, né? E o condado, lembrando que o condado é a mesma coisa que o estado. Quem leva a maioria naquele condado leva todos os delegados.
Então, no final do estado, vai levar tantos delegados conforme os condados. E se você escolher bem os condados, você muda várias eleições. Sim. E se você escolher o estado certo, que é a Flórida, a Flórida é um estado Swing que vem causando... state. Swing state, um estado que pode... Em 2000, com Bush, foram quantos votos? Sei lá, 5 mil, 3 mil votos. Isso, foi uma margem muito pequena. E aí, vamos unir algumas coisas assim. E veja, eu não afirmo que houve hack ou que o sistema já foi fraudado a qualquer tipo de eleição no Brasil. Eu não afirmo isso. O que eu contesto é que existe sim a possibilidade e que tecnicamente isso é possível. E você afastar isso, você está sendo um negacionista. Tecnicamente é possível e se você quiser verificar, você não tem como. Você não tem como. Então você pode provar que teve? Não, você pode provar que não teve. Agora vamos voltar para o caso ali de um candidato americano. Você tem lá a NSA identificando que a Rússia quer invadir, quer fraudar o sistema. Beleza, você já sabe disso, tá? Então isso é um fato, isso não é a teoria da conspiração, isso é a inteligência de um país falando. É um fato que houve uma tentativa de ataque, isso é um fato. Exatamente, esse é um fato. E aí daí você pode ver, eles podem fraudar... Como aqui, né? Aqui também é um fato, que teve lá uma invasão, não é um fato? A gente teve um fato que, se eu não me engano, o próprio Haddad afirmou que a Rússia estava por trás das manifestações de 2013, e é uma informação que depois foi apagada da história, né? Mas teve, o PT chegou a falar que as manifestações contra a Dilma eram promovidas por agentes externos, né? Mas vamos lá. A gente tem esse fato. Aí você pode manipular a transmissão de votos, beleza? Digamos que essa transmissão de votos, apesar dela não poder ser verificável, se houve ou não, seja a ponte mais difícil. Mas você pode fraudar como as pessoas vão estar aptas ou não a votar. Então, se você sabe que tem uma predominância demográfica que vai votar em tal candidato naquele local, só de você fazer essa alteração nos registros, que é online, tá? Não, o cara não chega urna por urna, ele chega online. Quando você faz o registro, ele faz pequenas mudanças para quando você for votar, não bater os teus dados. E os teus dados têm que bater 100%, senão você não vota. Você tem isso, onde você já pode fazer um filtro. E aí a gente não pode esquecer que em 2016 você tem Cambridge Analytica, você tem várias formas de usar campanhas que também foram comprovadas que existiram anúncios externos às eleições, onde você pode incentivar uma população a não ir, onde você pode falar que vai chover tempestade ali, que é melhor não ir, ou você pode deixar as pessoas deprimidas. E uma pessoa deprimida pode não querer resolver o problema dela na hora de votação tão rápido assim, fala que se dane, eu vou embora. Então, com bastante inteligência, existem muitos pontos que você pode afetar de maneira que possam afetar o resultado de uma eleição sem deixar o rastro da transmissão, né? E a gente está falando de um sistema que pode ser relevante você não atuar em grandes áreas, e sim em áreas menores, onde vai ter menos fiscalização. Nem tem fiscalização quase, né? Você tem um observador que... Então, se alguém parar com uma van atrás de uma urna ali e começar a mandar sei lá o que ali para... Evandro, existe sempre quem estava falando mal da ideia de votar o voto impresso, né, do voto antigo, voto como contagem de cédula, dizia que existia ali o erro estaria na interferência humana. Uma pessoa contando votos, ela está sujeita a cometer erros, mais do que seria uma máquina, né? O que me parece é que essa negação de que você pode ter fragilidades no sistema, porque se você admitir que existam fragilidades no sistema, e aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é muito semelhante esse tipo de resposta, você vai estar possibilitando dizer que existe chance de que as eleições tenham sido maculadas de alguma forma. E essa mácula, ela inviabilizaria o processo eleitoral, de qualquer forma. Você não pode considerar que exista uma sessão eleitoral com 100 votos, que seja, dentro do universo de dezenas de milhões de votantes, às vezes,
que vai ser contabilizado de forma errada. Isso tudo compromete o sistema eleitoral. O sistema eleitoral ele precisaria ser inviolável por natureza. Isso é um pilar da democracia. Não existe isso tem a chance. ver com... Isso tem a ver, Ricardo, com essa ideia, né, de que a tecnologia ela é infalível, né? É uma ideia muito, muito do nosso tempo. Filosoficamente existe uma crença, né, filosófica ou culturalmente, não quero falar tanta bobagem, mas existe uma crença de que a máquina vai fazer esse trabalho melhor do que o humano. Veja, talvez uma calculadora estatisticamente ela vai errar muito menos, né, em operações aritméticas do que um conjunto de seres humanos, né? O fato é que essas máquinas elas ganharam em complexidade, mas o pior de tudo, né? Elas ao tempo que a tecnologia avançou, elas permanecem obsoletas, as máquinas que estão em uso. Isso é uma questão que não é uma questão de crença na tecnologia ou não, e sim o fato que você está usando no Brasil ou nos Estados Unidos, que é o que o filme mostra, máquinas de 10, 15 anos atrás, né? Ou seja, são máquinas que estão obsoletas por excelência. Nenhuma máquina de 15 anos de idade que faça esse tipo de operação computacional, ela vai estar atualizada hoje, no ano 2020, 2021. E qual é a resposta que você tem isso? De novo, semelhança entre Brasil e Estados Unidos, que é o que está mostrado nesse filme. A resposta que você tem isso não é, bom, então vamos expor quais são os nossos desafios tecnológicos e, a partir disso, vamos construir conjuntamente soluções para essas eventuais fragilidades. Não existe isso. O que existe é um fechamento. Arrogância. Os responsáveis não admitem essa possibilidade e as empresas privadas que estão envolvidas nisso, muito menos, porque elas fazem negócios. Elas fazem negócios. Nos Estados Não, Unidos, o negócio dela é no se Brasil vender também, como inviolável. É como isso que ela vende. inviolável. Então, assim, são empresas são fechadas, que não têm uma comunicação aberta com a comunidade, elas não respondem praticamente à comunidade, elas se comunicam de forma, uma comunicação de cima para baixo, né, com vídeos institucionais, vamos mostrar como nós somos seguros, aqui está o nosso vídeo mostrando como nós somos seguros, né, e aí muita gente entendida... Porque aliás, Sabag, Diga lá. desculpa te interromper, num desses vídeos promocionais, para mim, está a maior prova que todos esses sistemas da Dominion é fraudulento. O cara que faz a propaganda usa cavanhaque. Não é. O cara, você já viu Só faltou usar alguém... brinco. Não, se tivesse usando brinco e cavanhaque ao mesmo tempo, daí eu nem falo nada, mas, cara, cavanhaque, não há nenhuma pessoa honesta na história da humanidade que sempre usou cavanhaque. Cavanhaque, você pode ver tanto a representação do demônio, do cramulhão. A associação dos usuários de cavanhaque vai te cancelar, cara. Não, mas, cara, é só olhar qualquer desenho, qualquer filme, como que o diabo é representado? Cavanhaque. Então, I rest my case. Rest my case. Quando o Evandro fala onde estão os pontos de fragilidade, né, no cartão de memória, por exemplo, né, quem está dizendo isso no filme não são só meia dúzia de hackers, desses obscuros, sujeitos que vivem no porão de casa lá. Eles entrevistam nesse filme gente que é professor de universidade importante dos Estados Unidos, de universidade muito importante, dizendo, olha, isso aqui do ponto de vista de construção de sistema, você está usando códigos, linguagens, né, mas linhas de código que foram desenvolvidas muito tempo atrás, sabe? Você não põe à prova isso, você deposita a sua confiança em que 3 empresas privadas, no Brasil 3 empresas privadas, vão fornecer uma máquina com tecnologia inviolável e que as autoridades vão fazer os testes necessários e que você tem ali realmente o melhor do conhecimento testando essa tecnologia para garantir que não haja violabilidade. Então, o Ivan tem razão. A crítica do filme, me parece, o fato que eles não dão muita voz aos argumentos de quem tinha para se defender. As empresas são fechadas, então quando elas vão dizer, olha, nós hackeamos aqui a sua urna em 2006, eles vão dizer assim, mas é uma urna que vocês conseguiram, sei lá, não sei da onde, a gente não tem como garantir
que isso aí era o mesmo material que sai aqui da nossa fábrica, né? Mas seria do interesse deles se defenderem, né? Eles não se defenderam por algum motivo, né? O documentário fala que eles tentaram entrevistar e as pessoas exatamente, mas não interessa do ponto de vista política de comunicação de relações públicas dessa empresa, não interessa a elas aparecerem falando num tipo de filme como esse. Interessa a elas fazer os negócios deles com quem compra os seus equipamentos, né? Então, assim, não existe como você acreditar que esse processo seja completamente inviolável. E aí eu dizia, a crítica do filme que você faz, você não escuta os argumentos de quem está lá defendendo, as autoridades americanas, né? São poucos trechos ali de depoimentos que eles deram, assim, coisas muito curtinhas mesmo. Você não escuta isso e a sensação que nos dá é que a defesa que você faz é essa defesa de crença. Não, creia que o processo é inviolável. Porque se a gente admitir que ele seja, se a gente admitir por um momento que ele possa ser violado, aí a gente vai estar comprometendo todo o sistema eleitoral de todo um país desse tamanho. E aí você não sustenta, aí você não tem sustentação democrática mais. Mas é que, veja, é mais fácil acreditar... É mais fácil acreditar que as urnas são invioláveis do que os conselhos sejam capazes de impedir uma ação, né? O que eu quero dizer, todo o processo é frágil, mas a posição dos governos é a mais frágil de todas. Quando os governos, o Estado, os conselhos eleitorais, eles negam algo que você precisa ser muito ingênuo para conseguir ouvir eles falando que aquilo não é hackeável, que aquilo não pode ser invadido. Eu vou dar um exemplo, entre bilhões de exemplos que a gente tem. A gente tem a NSA que, durante anos, ela colocou backdoor atrás do protocolo HTTPS lá, ou seja, ela podia entrar em qualquer banco que ela quisesse, em qualquer sistema que ela quisesse. Uma empresa pequenininha de Israel desenvolve um aplicativo, Pegasus, que consegue abrir qualquer celular no mundo de qualquer pessoa. Existe algo que deve ser mais blindado do que o celular da Angela Merkel, que é um país ultra desenvolvido, com muita tecnologia, ou do Biden, por exemplo, onde você tem grandes empresas de tecnologia por trás. O Biden não usa celular, né? O Biden, pela idade dele, usa telex ainda, pager. Deixa notinhas, assim. Tá aí o escândalo. Tipo assim, eles abrem qualquer celular que eles queiram. E eles abrem qualquer coisa que eles queiram, né? E uma empresa pequena. Você acredita que se essa empresa olha e fala, Conselho de Eleições Americanas, vocês acham mesmo que vocês são invioláveis? Pô, lutar contra o fato, é lutar contra a realidade, né, Paulo? É lutar com o que é observável, né? E eles são movidos por esse desafio também, os hackers, né? Também existe esse... O documentário fala pouco disso. Eu só queria puxar um pouco a conversa, então, para o nosso quintal e falar uma coisa... Eu queria te ouvir, Paulo, porque você fez o Pozo Show falando de urna eletrônica, você é um defensor das urnas. Aliás, eu falei no último programa que ia colocar lá o link do Pozo Show, vocês não colocaram, né, seus cornos? Seus cornos, no caso, seu corno, né, Paulo Pozo? O próprio dono. O próprio Paulo não coloca o link do show dele lá. Coloca lá, pô. Não estava pronto ainda. Sai da quinta-feira, né? Enfim. Só toma cuidado com o que você vai falar, que senão vão derrubar nosso canal aqui no YouTube. Cara, toma cuidado. Por sinal, isso tem a ver. Não, antes de você falar isso, só para, se derrubarem o nosso canal por causa disso, só tem um jeito. As pessoas têm que ir lá e assinar a Gazeta do Povo, que é o único jeito que a gente vai ter de resistir aqui. Mas isso tem a ver até com o que eu vou falar, porque assim, legal você ter trazido esse... É um documentário que eu geralmente não assistiria esse tipo de documentário. Mas eu acho legal, assim, porque é um documentário que não interdita o debate. Acho que a grande expressão dessa nossa conversa que hoje é essa, interditar o debate. E trazendo esse negócio para o nosso quintal, o que a gente viu, essa questão toda, se as urnas são violáveis, votem, eu odeio esses slogans, né? Voto impresso é retrocesso e não sei o quê. O Pix, eu adoro esse argumento que alguém usou comigo, inclusive, numa discussão esses dias. Eu faço o Pix e ele é inviolável. Pô. Enfim,
a interdição... Vai na delegacia de estelionato para você ver se ele é violado. Meu cartão tinha sido fraudado na semana anterior, o cartão de crédito. As pessoas esquecem do hackeamento social, cara, que é a parte mais fácil de tudo. Isso que a gente não entrou nisso, que você pode hackear... Sim, aliás, a maior parte do hackeamento é o hackeamento social. Nossa, mas isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito, que é você ligar, enganar as pessoas, ligar, enganar as pessoas para conseguir a senha delas, conversar com as pessoas, olhar, prestar atenção. No caso do Pix, estelionatário mesmo. No caso do Pix, ele faz um Pix agentado, você entrega o negócio, quando você vai olhar no dia seguinte, não está mais lá o dinheiro. Tipo aqueles depósitos em caixa eletrônico sem dinheiro dentro do envelope. E o que esse documentário chamou a minha atenção, eu estava assistindo e falei assim, cara, como interditar o debate sobre isso? Debate honesto. A gente fala muito, que a gente falou aqui no documentário sobre Cuba, falou no lavagem cerebral, falou também no processo, honestidade intelectual, como isso falta, né? Um debate sadio, um debate franco mesmo, que quer... Fala-se tanto do tal do bem comum, o ministro Luiz Roberto Barroso, está ouvindo a gente, ministro? Fala tanto aí do bem comum. Cara, quer um bem comum maior do que você proteger aí o sistema que é o símbolo máximo da democracia? E o hacker, Paulo, o hacker fala uma coisa que eu achei assim, incrível para um cara que normalmente quem é muito bom em ciências exatas não consegue captar esse lado das ciências humanas, mas ele fala um negócio muito, muito interessante, que é quando você tem um sistema de governo e você tem as eleições justamente porque você está descontente com aquele sistema ou do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, você elege um outro grupo para substituir o grupo que está no poder para que mude as políticas que estão sendo feitas, estão sendo conduzidas. Pacífica. Forma pacífica. Fora disso, só existe revolução. E revolução revolução é sangue, é medo, é morte, é decapitação, é o Talibã no Afeganistão. É isso que resta. Ou num cenário diferente, não que eu defenda, mas diferente, onde você reconhece as vulnerabilidades, fala que não pode corrigi-las a tempo, mas vamos trabalhar melhor para essas vulnerabilidades e as pessoas votam sabendo dessa vulnerabilidade e aceitando que é o melhor que se pode fazer. E aí você tem um acordo da população falando, ok, entendemos as suas falhas, porque, desculpe, mas a democracia sempre teve as suas falhas para apuração, sempre, em qualquer democracia até 1990, você tinha falhas, né? Vai dizer que não existia fraude de voto na Alemanha em 1980, quando era única e exclusivamente por voto impresso. Obviamente que deveria existir. Então, assim, só que você entendia que era a melhor forma até aquele momento, né, de você conseguir manter a democracia funcionando. A gente poderia descobrir, e eu volto, não estou defendendo, mas a gente poderia descobrir que a melhor forma é reconhecer as suas vulnerabilidades, mesmo assim, cumprir, falar é a melhor possível, para você ter tempo para daqui X anos você chegar naquele momento ideal. Agora, se você nega, como você vai chegar lá no lugar ideal de reformar as melhores partes, as piores, as mais vulneráveis? O que eu falei lá do Sabag. Assim, o que a gente teve muita desonestidade intelectual, muita arrogância. Por que você está falando isso do Sabag? Não do Sabag. O Sabag foi isso que eu falei do Sabag, muita arrogância. Isso que eu falei com o Sabag. Com o Sabag. A respeito do comentário do Sabag. E logo depois que teve a rejeição, né, da PEC, do voto impresso no Congresso, eu percebi uma mudança do discurso de muita gente que era contra e usava esse argumento absurdo aí de Pix, não sei o quê, o cheque, né? Vamos voltar ao cheque de papel. Muita gente passou a usar o discurso que o problema não era o conteúdo, ou seja, a questão da vulnerabilidade das urnas, que era a questão da forma, ou seja, como o Jair Bolsonaro apontava essas vulnerabilidades. Daí que esse documentário me pegou, assim, porque eu começo, você vê, como o Jones trouxe, lá é uma questão democrata, e a forma como eles propõem isso é uma forma menos agressiva, né? Realmente. E eu fiquei me perguntando se realmente é também uma forma no Brasil que se reduz à questão estética, né? A questão como é proposta essa mudança, essa discussão, esse debate sobre
o voto impresso. Eu acho interessante isso, Paulo, essa discussão, acho muito... Só lembrando, só fazer que o cheque era muito bom, porque tinha vários tipos de cheque. Não sei se vocês lembram, meu pai trabalhava em banco, eles traziam aquelas coisas na época que não existia meme, eles traziam um negócio mimeografado, xerocado, tipo, tinha o cheque boi, cheque voador, lembra disso? Lembro. E o cheque pré-datado, que até hoje não foi substituído? Pois é. Lembra? Tinha o cheque quem nunca pegou e assinou o cheque da mãe para comprar uma bicicleta? Isso. O quê? Só eu? Quem nunca? Quem nunca? Pô, deu certo? Deu certo? Depois, fora da gravação, eu conto essa história. Sabe qual que era o cheque capim? Só burro aceita. Pô, como é que você ia na padaria, você ia no botequinho e ia ter aqueles cheques na parede, assim, ó, estampando? Cheque, lembra o cheque boi? O gerente olha e diz... Pô, mas dá para mudar tudo, só mudar o cheque para o voto eletrônico capim, voto eletrônico boi, olha aí, ó. Mas desculpa, Sabag, eu te interrompi para fazer umas piadas ruins. O Sabag ia falar um negócio super sério. Ia falar uma coisa muito séria. Tá muito sério esse programa ultimamente. Sobre forma e conteúdo, vai lá, Sabag. Pô, mas tem o Pixboy, né? Quando você manda, o celular faz... Pô, olha aí. Esse é o risco. Esse é o risco de dar início. Esse é o risco. Né? Aí tem a piada freestyle, né, Jones? Você vê que eu tô as piadas guardadas desde os anos 90, o Jones não conseguia fazer piada com cheque. Pô, ele brilhar aqui, hoje né? eu se consagro. Cara, um dia você tem que guardar na memória para um dia eu vou usar. Vai saber quando. Lá no livrinho do Ari Toledo, essa. Não, o Ari Toledo faz piada melhor do que essa. Não, Paulo, o meu comentário é ser realmente em relação à forma, à extemporaneidade, talvez, do debate, né? Porque você está tendo um momento de discussão de reforma eleitoral no Brasil, e aí se colocou essa discussão do voto impresso. Isso era uma evidente bandeira do presidente Jair Bolsonaro, então... No momento que ele ergue uma bandeira, seja lá qual for, você vai ter hordas de pessoas que vão se levantar contrárias a essa bandeira, simplesmente porque ele levantou aquela bandeira, independentemente da cor, do significado daquilo. Mas eu acho que uma questão que o filme traz e que é relevante discutir é que a fragilidade dos equipamentos eleitorais, ela não é exclusiva do período de eleições. Então agora a gente está... Muito bom, muito bom. Agora nós estamos no Brasil em período de véspera, no limite para mudar regras das eleições do ano que vem. Que você pode fazer alterações ainda antes das eleições. Então essa discussão se encaixou nessa urgência. No entanto, a fragilidade das urnas, ela não é no momento em que eles vão buscar as urnas no depósito lá do TSE, levar para a zona eleitoral. São coisas que vão durar todos os ciclos eleitorais, né? O exemplo lá do hacker indiano ou paquistanês, a gente não sabe, julgamos pelo sotaque dele, que aparece no filme, inclusive é isso. O hacker ele pode se colocar ali dentro, ele pode ter acesso a um sistema, alguma coisa ali, ou implantar um malware, um programa malicioso, alguma coisa para fazer alteração. Voltamos a enfatizar, não são grandes alterações, não é mudar 8 milhões de votos, são alterações pontuais. Outro argumento desonesto que é assim, se houve fraude ou se houve violação, como o Bolsonaro foi eleito? Aliás, a coisa não é 100%. Isso é muito relevante, né? Muito relevante. Se houve fraude, o resultado não foi mudado. Peraí, se houve fraude, como assim? Então, existe a possibilidade de tenha havido uma fraude, mesmo que o resultado final, casualmente, tenha sido o mesmo, né? Então, essa discussão ela não deveria se limitar ao momento do ciclo eleitoral. A discussão poderia ter sido feita numa hora que os ânimos não estivessem tão acirrados. O que acontece é que agora se empurrou, no caso brasileiro, se empurrou essa discussão para o Congresso nesse momento. Havia um entendimento por parte da maioria dos parlamentares que essa tese não iria passar. E o que aconteceu? Foi derrubado. Né? Não, Sabag, não, mas aí eu já não concordo. Já foi aprovado 3 vezes a mudança no Brasil. Uma foi 2009 considerada... a última vez, a primeira vez. Não, eu estou me referindo à PEC de agora. Não, mas a discussão ela tinha maioria na CCJ. Ela teve aí maioria o TSE em foi plenário, até o Congresso
e os partidos mudaram de posição, trocaram a configuração da CCJ e fizeram cair na CCJ, e daí foi para plenário. E foi para plenário, ainda assim teve a maioria dos votos, né? Faltou, sei lá, 70 votos, porque é uma PEC que precisa ter de 2/3 do corpo. Porém, de 30 a 40 nem apareceram, e se sabia que eles eram a favor, né? Então, assim, porque você pode ser penalizado ao você ir contra o partido, e enfim, existem os outros acordos, mas a mudança acontece depois que o TSE, Barroso, vai ao Congresso e conversa com o Congresso. Evandro, mas eu não estou me referindo a uma falta de consenso. Eu não estou me referindo ao fato de que tem muita gente que é favorável a essa ideia, e sim o fato de que esta PEC, da maneira que ela estava tramitando, ela iria perder. Isso eram favas contadas, praticamente. Não existia a expectativa de que ela fosse vencer no plenário. Isso é o bastidor ali da votação. Não, mas depois da ida do TSE, tanto que o TSE vai, teoricamente, já preocupado. Estou me referindo a esse momento. Mas eu realmente gostaria de deixar a política fora da discussão do documentário de hoje, porque eu acho que o grande mérito do documentário é não ir para o lado político, apesar de ter ali depoimentos de senadores, etc. e tal, mas sim focar no lado técnico, que é onde você vai tirar os bons argumentos, e é por isso mesmo que o documentário não se encaixa na categoria de paranoia, de algo que é cheio de teorias da conspiração, nada disso. O documentário ele deixa claro, vai lá, chama um cara que é expert, fala com outros experts, fala com um cara que foi embaixador dos Estados Unidos na OTAN, fala com enfim, pessoas de altíssimo gabarito ali, embaixadores, diplomatas, bacharéis. Tem engenheiros de software. Mas também fala com políticos, né? Fala, mas eu acho que a politização, acho que, aliás, o grande problema do que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos foi a excessiva politização a um ponto em que nem aconteceu vem acontecendo direto isso nos últimos tempos. A defesa de certas coisas que a um ponto que a pessoa ali, pessoas razoáveis, não querem entrar no assunto com medo de dar opinião para não ficarem estigmatizados de um lado. É uma defesa apaixonada que não tem nada a ver com racional, né? Uma coisa, por exemplo, se eu for falar, eu não acho que o Bolsonaro devia ter entrado nessa seara do jeito que ele entrou. Ele poderia muito bem ter passado isso para pessoas que têm conhecimento técnico para falar sobre isso, porque é a mesma coisa que ele falando de cloroquina, que pode funcionar? Pode. Em alguns casos, em uma eficácia X, Y. A gente ainda vai descobrir isso no futuro. Ô, Jones, mas tudo bem. A gente não precisa entrar na arena política, mas o fato é que quando a gente grava esse podcast, você tem uma ação que bloqueia financeiramente vários canais nas redes sociais que discutiram isso. Então, assim, nem é questão de política. Assim, nem estamos falando de política. A gente está falando que é o debate em si. Aí eu concordo. Interdição do debate. Existe uma interdição, talvez sim por causa do momento, Sabag, porque se tivesse em outro momento, né? Mas é que já foi interditado esse debate. Isso que eu quero dizer, nos últimos 20 anos, 15 anos, já foi 3 vezes interditado, onde a maioria do Congresso foi vetado pela Dilma, foi decretado, Essa PEC ela só existe como PEC porque os outros projetos de lei foram derrubados. E aí eles entenderam que a resposta seria por uma PEC, porque daí o STF não poderia, de maneira nenhuma, declarar aquilo como inconstitucional, o que era muito capaz que eles fizessem, mesmo assim. O meu ponto nessa história toda é que, assim, quando o Bolsonaro transforma isso em cavalo de batalha, principalmente no momento totalmente inapropriado, no momento em que, sei lá, 14% da população está desempregada. Mas aí, Jones, desculpe, mas ok, então você já está entrando na politização por um outro viés. Mas você está entrando na politização. Não, mas é que eu acho que ele deveria ou não. Mas não estou falando que ele não deveria, o governo não deveria discutir isso. Mas, cara, tem deputado, tem liderança do governo, tem ministro, tem não sei quem do partido, tem não sei quantas pessoas que podem discutir isso, que são melhores do que ele para discutir
do que ele vai lá discutir. Não, eu vou falar aqui da eficácia da cloroquina. Meu, qual que... Não quero ver... Desculpa, eu não quero ver o Bolsonaro falando da eficácia da cloroquina. Eu quero ver um virologista, um químico, um médico. Você acha, Jones, que se não fosse o Bolsonaro propor isso, essa proposta, de repente, avançaria de um outro jeito? Pode ser que sim. Agora também, sinceramente, o que me interessa nessa discussão toda é saber se a urna é confiável ou não. E esse documentário, não vou dizer que ele é definitivo sobre esse assunto, embora eu não vou falar que é definitivo, porque nada é definitivo. Mas eu considero o documentário, assim, ali 90% de definitivo, se dá para falar de um jeito assim, de que a urna não é confiável. E não é confiável em quantos por cento? Isso é uma grande discussão, né? Porque você, assim, pode ser, eu consigo... Quais são as fragilidades? Onde que é o problema maior? É no cabo? É no disco? E por que esse documentário... Evandro, por que esse documentário é bom? Porque ele vai lá, ouve o cara que é especialista, o cara que é bom naquilo que ele faz. E eu não estou nem falando da ditadura dos especialistas, mas eu estou falando... Cara, se fosse um filósofo que desse um bom motivo, também ia achar legal. Um cara que tem um bom argumento, enfim. É uma pessoa que tem bons argumentos, independentemente se ela é especialista ou não. Agora, na hora que você... Vamos fazer o mesmo documentário só com o político falando. Político de um lado e político do outro. Vai resolver alguma coisa o documentário? Não, né? Eu achei também. Eu acho que o documentário é bom e foca nesses aspectos técnicos. E até fiquei me perguntando, desculpa aí trazer de novo para o nosso quintal, mas eu fiquei me perguntando por que o Bolsonaro, em vez de usar aquela live meio tosca lá que ele usou, por que ele não usou esse documentário, sabe? Como argumento para mostrar as violações. Não faz diferença, Paulo. Não faz diferença. O negócio é que o Bolsonaro se comunica diretamente com o público. Por exemplo, ele poderia, sei lá, se fosse um outro governo que tem outros métodos, e o Bolsonaro foi eleito e a boa parte da imprensa se recusa a entender, prefere simplesmente atacar o governo, em vez de entender o que um bom jornalista faria. Vamos tentar entender, fazer um retrato histórico do que aconteceu nesses 4 anos para a posteridade, né? Simplesmente, não, a gente está aqui numa posição de luta, de resistência contra esse governo que está acabando com os GLS, acabando com a população quilombola, acabando com isso, acabando com aquilo. Isso não é jornalismo, desculpa. Então, essas pessoas que estão aí nessa posição não estão ajudando o debate. Por isso que o debate no Brasil está tão contaminado. Mas, se fosse um outro governo, o que faria? Por que a gente não chama o Diego Aranha, que é um cara que é especialista? Fala lá para o cara do Jornal X entrevistar o Diego Aranha. A gente já entrevistou ele, inclusive, na época já entrevistou da porque a gente foi atrás e tentou entender, Evandro, porque a Gazeta é um jornal eu vou responder o Paulo. Posição naquela live, o Bolsonaro ele levou um fato. Ele levou um fato que existe um inquérito da Polícia Federal onde investiga a invasão comprovada de um hacker que ficou durante meses dentro do sistema eleitoral brasileiro, onde ele conseguiu as credenciais de uma figura importante dentro do sistema eleitoral brasileiro, e onde ele conseguiu sair, só foi descoberto porque ele procurou o site de tecnologia, que me fugiu o nome agora, se não me engano, o Tecnoblog. Desculpe se não for o Tecnoblog, mas eu acho que foi o Tecnoblog ou o Tecnomundo. Realmente, me desculpem. É o Tecnosite. Isso. Que foi lá e falou, eu tive acesso ao sistema JEDI, eu copiei, eu não sei o que lá, beleza. Aí, no inquérito que o Bolsonaro trouxe nessa live, fala-se que foram perdidos os logs dos servidores, porque o HD ficou cheio. E eu li em vários lugares que é muito normal os HDs ficarem cheios e um log registrando no outro. Então, esse é o sistema de segurança que a gente tem, onde é normal você perder. Imagine que você chega ao ponto de você não conseguir, do hacker, provar que entrou, e você não conseguir provar que ele entrou. O invasor tem foto de dentro da tua casa, e você olha e fala, mas eu não sei o que... Então, assim, me desculpe, Paulo, mas por isso que você e o Jones...
Ok, eu entendo quando a gente fala da forma que ele apresenta as coisas, mas ele tem um fato que merece ser mas eu não discutido. Você acha que ele ajudou a avançar o debate sobre a Eu não estou querendo fazer nenhuma avaliação se ele ajudou ou não, Joanes. Assim, e se isso é bom ou se é ruim, pode ser que alguém que apoie o governo ache que ele fez muito bem, porque na verdade ele saiu com um bom discurso. O que é ganhar, o que é perder na política, eu não sei nesse momento. E não, quem não é isso que eu ganhar, estou quem perder, vai ganhar, vai perder. Exatamente, mas assim, existe ali um fato que só isso deveria ter tido um debate público e não uma contestação pública por causa da forma como foi apresentado. O que houve foi o que o Paulo falou, foi uma interdição. Uma nova chega interdição, lá, exatamente. Uma interdição, que daí chega a agência de checagem, que eu tenho milhares de reservas contra todas as agências de checagem de jornalismo, que eu acho um negócio, no mínimo, redundante, né? Porque se você faz uma matéria, quando você faz a matéria, você já checou aquilo ali, mas enfim. E se a gente for fazer elas não checam um monte de coisa, né? Por exemplo, eu fiz lá a matéria do Borba Gato, daí o outro dia o UOL foi lá e fez uma matéria do Borba Gato, tudo do avesso, e contrariando o historiador, contrariando o livro de história. Se eles fossem checadores, pegavam aquela matéria do UOL lá sobre o Borba Gato e falavam fake, 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 isso é fake, isso não existe, isso não tem lugar nenhum. Então, a agência de checagem, o que ela faz hoje em dia? Interdita o debate. O Bolsonaro diz sem provas que não sei o quê. Isso é interdição do debate, porque ele foi lá, não tem... O que é o jornalismo que seria seria antes da existência da agência de checagem? Pô, vamos ver o que esse cara falou, vamos ver se tem realmente... Então, só para explicar para os nossos ouvintes, foi o que a gente fez. A gente pegou o inquérito, a gente analisou o inquérito, a gente chamou várias fontes, e as fontes elas foram muito ponderadas. Elas falaram, como os logs foram perdidos, né, você não tem como afirmar se isso afetou ou não as eleições. Mas beleza, a gente não está discutindo se afetou ou não as eleições. É a vulnerabilidade. É a vulnerabilidade. E aí todos eles vão falar, é vulnerável, ele teve acesso, ele invadiu, ele teve o login de um funcionário de alto escalão. Então, e aí é que está a importância, e aí eu já faço aqui o nosso jabazinho de assinar a gente, ajudar a gente a fazer isso, porque é caro, é muito caro isso. Né? Então, essa é a importância. E a gente precisa que as pessoas peguem esse material e compartilhem, porque a gente tem que equalizar o debate. A gente não precisa ter razão, Jones. A gente não precisa ter razão. A gente tem que fazer o melhor e tentar ser o mais objetivo. Exatamente, mas é isso que eu falei. A Gazeta, ela entrou nessa posição, estamos na resistência, não sei o quê. Não, a Gazeta foi lá e fez o que o bom jornalismo sempre fez. Vamos ver o que o presidente falou e vamos ver se ele tem razão. Vamos conversar com especialistas, vamos ver aonde está certo, onde a gente pode avançar, etc. E tal. Jamais, a grande questão nessa história toda é como a Gazeta, nessa história toda que a gente está falando aqui agora da Gazeta, é como a Gazeta consegue promover um debate honesto, um debate intelectual honesto sobre esse tipo de coisa. Falando, Júlio, sobre honestidade intelectual, aí também entra de novo, vamos voltar ao documentário. O documentário deixa muito claro que todo esse processo aí, essa vulnerabilidade, ela tem um dos objetivos aí de quem hackeia, quem frauda, sei lá o que, qual o verbo certo para o negócio, é não deixar provas. Isso aí faz parte, né, do processo todo. Não tem como mostrar provas de que foi. Ele mostra, né, os logs que ele entra, modifica e apaga o rastro. E é tudo automático, assim, o negócio já faz. E quando o legal, acho que é o indiano que fala isso, né? Que quando ele percebe que estão percebendo que tem alguma coisa, imagine, o cara é tão bom que ele percebe que perceberam que pode ter alguma coisa. Ele fica parado, vendo o que eles estão analisando, e ele fica inativo. Tipo, Exatamente. Não tem nada aqui. E aí ele volta a atuar, né? Sim. Então, assim, esse discurso é desonesto dizer não tem provas. Porque o objetivo do negócio é realmente... Não, tudo bem. Se você fala não tem provas, você fala, então vamos auditar. Você pode estar certo. Você pode estar certo. Exatamente. Vamos tirar a prova dos 9, porque se você falar que eu estou certo, você não pode fazer isso, né? Exatamente. Você não pode tirar a prova dos 9. Ou seja, de novo, é isso. É tanto do debate e arrogância. Arrogância de achar que a gente está diante de um sistema infalível, que a gente
Então vamos tecnologia. para o único lugar que não é fraudado em todo esse debate aqui, que é a nossa planilha de votação aqui, né? Que, aliás, tá na hora de fazer uma auditoria nessa planilha. Auditoria nesse negócio aí. Não, aqui não tem. Então, o Sabag ia falar alguma coisa. Eu perdi o timing total do meu comentário, porque vocês emendaram uma coisa da outra, mas na hora que vocês falaram do inquérito da PF, eu ia dizer que nessa história o Bolsonaro foi a reality winner. Porque ele fez. Boa. Pode pagar por isso, pode pagar por ter tornado público um processo. Eu acho que tudo se encaminha para ele pagar por isso, inclusive. Vamos lá. Então, eu vou dar Paulo. Nota 7,5. 7,5? É a mesma nota que você deu para o lavagem cerebral. Ricardo. Eu vou dar nota 8, um belo documentário, uma abordagem originalíssima, tema muito quente, discussão apimentada, um filme de primeira qualidade. Tô louco? Você também deu a mesma nota que você deu para o lavagem cerebral. Jones? Vou dar a nota 0, porque eu não compactuo com nenhuma dessas teorias de que as urnas não são hackeáveis. Se o STF for prender alguém por ficar falando, pondo em dúvida as nossas urnas, que prenda o Paulo, o Sabag e o Evandro. Daí o TSE, eu não tenho nada a ver com isso aqui. O TSE vai te contratar para ser garoto propaganda da urna. Isso aí. Eu vou fazer propaganda da Prada. Também, igual a Djamila Ribeiro e tal. Então, minha nota é 0. Bota um publi aí embaixo da janelinha do Jones aí. É segura. Deixa eu botar uma bolsinha aqui da Prada. Não, eu dou nota 6,5, porque o documentário muito legal, bacana contar essas histórias, mas assim, do ponto de vista cinematográfico, fílmico, né, de arte, normal, bacana, foi lá, entrevistou os caras e tal. 6,5, nota boa, tal, porque eu vou deixar para nota maior. Quando for um documentário assim, tipo, que além de trazer tudo isso, também tem a parte artística. Você mesmo levantou o tanto de fonte boa que eles conseguiram. 6,5 tá bom, cara, é uma boa nota, passou. Antes do Evandro falar a nota dele, deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça, que a minha memória não é das melhores. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas vocês foram lá os cartões das exatamente. Vocês foram no Mercado Livre ver se tinha urna para vender? Eu fui. Eu também. Não tem. Mas você pode comprar no eBay, lá da Diebon. Só explicando para quem está assistindo a gente, no documentário, o cara compra uma urna no eBay, né, por $79. Aí, se quiser hackear a urna aqui no Brasil ou jogar videogame, é só falar como que é o nome do cara lá, Nestor Mega Drive? O Neto. O Neto Mega Drive. É um profissional e o maior cientista dos retro games no Brasil. Só para ficar claro aqui, só para o leitor, é mania de falar leitor, para o nosso telespectador, porque leitor é muito mais fácil de que falar telespectador, né? Internauta. Nosso videonauta. Espectador. Nosso espectador, telespectador, interespectador, sei lá. Só para falar, o Evandro e eu, a gente já teve um site só de videogame, então a gente curte essas coisas e tal. Então, e fazendo. Tem que fazer. Faz aí a propaganda do Neto Mega Drive. Já perdeu a graça, gente. Posso dar minha nota ou você vai. Você está no momento nostálgico? Ele tá fraudando a sua nota. Queria jogar o meu Mega Drive. Ele tá ali, ó. Enquanto você conversa, ele tá pensando nas melhores piadas de cheque ainda vem mais. Ainda. Daqui a pouco ele vai vir. Eu já sei, ele deve ter um estoque de TV de tubo, de piada com TV de tubo. Ele tá tentando encaixar. Por isso que ele tá vindo com videogame antigo. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo não ganha um abraço, né, minha filha? Eu vou dar um 7,5, é da 7, mas eu me lembrei que ele tem um outro fator que é muito bom, que você pode indicar esse documentário para o teu amigo esquerdista. E aí ele ganhou esse e-mail que eu falei, pô, é ótimo, porque o esquerdista gosta dos liberals americanos, os democratas, tá na HBO, né, que é uma empresa com viés democrata também. Então ele ganhou um ponto, ele vai querer assistir, o teu amigo indique para todo mundo assistir. Vamos unir todas as tribos. Qual é a nota final? 7,5. A nota final ficou 7,38. Tem certeza?
Eu coloco perto de Entre Facas e Segredos. Eu não participei desse podcast, que tem 760. Não, que daí tem que comparar com o documentário, né? Ah, mas eu tenho que fazer um filtro, não vou fazer isso, né? Tem que auditar essa tem planilha. Que chamar um hacker pra fazer tem que auditar isso aí. This spreadsheet is rigged. Minha indicação vai ser do filme que eu já tinha visto, mas eu não lembrava nada, para variar, que a minha memória é uma porcaria. E eu vi esse fim de semana, adorei, escrevi a respeito dele na Gazeta do Povo. Confissões de Schmidt. É um filme com Jack Nicholson, de um diretor, acho que é Alexander Payne, é o mesmo diretor de Nebraska. Eu acho que esse cara tem alguma coisa com Nebraska. Ô, Jorge, eu descobri que é o diretor daquele filme lá que os caras ficam pequenininho. Que você falou para assistir, sabe? Jones travou. Como que é o nome daquele filme? Vida Mínima. Vida Mínima, uma coisa assim. Sim, é o filme do Matt Damon. Hã? O filme do Matt Damon. Com o Matt Damon, Enfim, mas não tem nada a ver com esse filme. Com o Jack Nicholson num papel não debochado. Gostei bastante e assistam esse filme. Confissões de Schmidt. Tá na HBO Max. Oscar, eu acho, dele. Concorreu a 2 Oscars. Oscar de ator não, Oscar de ator e atriz coadjuvante, que é a Cat Bates. Tudo bem. Posso eu dar a minha indicação? Vai em frente. Minha indicação é um filme que eu assisti lá da época que o Jones estava ouvindo as piadas de cheque dele. Mas eu acho tem a ver com o tema, que é um filme que está fácil aí para todos no Amazon Prime Video, que é os Jogos de Guerra, com Matthew Broderick. Jogos de Guerra, clássico dos anos 80. Que é um filme ruim. É um filme divertido, vai. É um filme bem mais ou menos, viu? Por um segundo eu achei que o Sabag ia indicar o relatório. Deu até medo agora. Olha, a hora que você falou confissões, eu achei que se fosse indicar confissões de adolescente. Eu vi na época e não me lembrava. Então, Jogos de Guerra. Época do voto impresso. Confissões de adolescente é melhor que Confissões de Schmidt. O filme que o rapaz ele invade sem querer um computador militar, achando que ele estava jogando um jogo de videogame. E ele quase causa a Terceira Guerra Mundial. É excelente o filme, recomendo a todos. Eu revi esse filme esses dias. Eu vi o filme quando tinha 7 anos. Eu revi há pouco tempo. É ruim. Porque eu confundo com o outro, que é com o menininho do ET, que daí ele tem um amigo imaginário, que é um G.I. Joe e tal. Eu confundia. Você acabou de falar que a tua memória é inconfiável, então talvez você esteja falando... Mas eu assisti recentemente, eu assisti faz 6 meses esse filme. Então você não recomenda? Não. Então, bom. Também não recomendo, não. A minha recomendação. Sabag. Mas fica a recomendação do Sabag, coitado. Não, mas Sabag, eu também. Memória afetiva. Memória afetiva. Memória afetiva. Só lembrei do filme, gente. Eu assisti quando eu tinha 7 anos. Você já teve 7 anos, Sabag? Não, eu pulei. Eu tô desconfiado que vocês nem estão vendo o filme para indicar aqui pro pessoal. Vocês só se lembram no filme e vem falar. O outro veio com o Superman. Tinha 7 anos. O outro veio com o Superman semana passada. Agora eu só vejo coisa antiga. Eu não tenho paciência para ver coisa nova. O problema é que às vezes a gente vê coisa ruim, né? Eu não vou indicar coisa que eu realmente acho ruim. Esse filme é bonitinho. Contraindica, eu vou fazer uma contraindicação agora, por exemplo. Então contraindica aí, Jones. Se você é bom. O Tenet. Nossa, esse eu não vi. Nossa, eu quero assistir esse final de semana. Putz, eu quero tanto ver. Nossa, o Nolan, ele conseguiu errar. Cara, eu acho que eu vou gostar ao mesmo tempo. Não, ele errou, ele foi Nolan demais. O que nunca foi uma coisa boa, que eu nunca gostei do Nolan. Vocês que gostam do Nolan. Eu nunca gostei do Nolan, Nossa, eu nunca fui fã do cinema de Christopher Nolan. Seu Nolan fóbico. Não, mas, cara, putz, esse filme é assim. Eu não entendi nada. Depois eu fui procurar os vídeos. Tá explicado. Nem queira tirar sarro. Não. Nem queira tirar sarro, que se você assistir, você não vai entender. Então faz o seguinte, Paulo. Você assiste, você explica aqui. Tá bom, beleza. Quero ver. E não é só, assim, Primer, lá que a gente discutiu aqui, né? Primer é um filme complicadíssimo, né? Você tem que
Meu Deus, é muito complicado aquilo. Né? Para você entender, eu assisti 500 vezes. Série B, né? Mas o problema do Nolan não é ele ser complicado. Ele é ruim na direção ali, ele complica, mas a teoria que ele aplica, putz, a questão da singularidade é de uma... É quase bobo, assim, sabe? E aí ele, para esconder que ele não tem uma história e que ele só quer fazer uma coisa, dar mais um passo entre... O que ele gosta de brincar? Ele gosta de brincar com a ideia de tempo. Então, Interestelar, filmaço que fala sobre tempo. Memento, filmaço que fala sobre tempo. Sei lá, que é Amnésia, filminho que fala sobre tempo. Se você falasse mal do Interestelar agora. Hã? Eu ia pedir demissão do podcast se você falasse mal do Interstellar agora. Não posso falar mal porque o filme é incrível, tirando aquele final. Ele é incrível. Então, sobrou só eu aqui para dar minha indicação. Então, eu vou dar uma contraindicação igual o Jones, mas é uma contraindicação que você pode se divertir. Você pode se divertir porque expõe uma parte muito engraçada. Na recomendação do Kill Chain, isso é legal, né? Quando a gente pega um filme que você sabe que não é da tua bolha, né? Você vai recomendar o Kill Chain do Nicolas Cage? Não. Tem um filme, só para deixar claro, tem um filme chamado Kill Chain também. Aliás, é bom deixar claro isso, né? Porque às vezes a pessoa vai procurar o que é isso, né? Esse filme não está falando de eleição. É do mesmo diretor, inclusive. Não é. Tem um filme chamado Kill Chain, que é um ano antes desse documentário, que é com o Nicolas Cage. Que eu não assisti, pretendo assistir, que eu gosto de todos os filmes do Nicolas Cage. E o filme que ele me recomendava como primeiro da esquerda logo ali era A Esquerda no Dial. É um documentário sobre a rádio Air America. Eles foram fundados ali no começo dos anos 2000 porque eles queriam fazer uma resposta ao Bush e ao conservadorismo. Então é uma rádio em Nova York com muito woke e eles vão revolucionar o mundo. Então mostra como que eles vão montando aquela rádio até no dia da estreia, até uma semana depois da estreia, descobriram que deram um golpe neles financeiro, eles não vão receber. E aí eles tentam se reestruturar, mas sabe, tudo aquele papinho e o engajamento, assim, né? Se a gente acha que no Brasil hoje tem um engajamento político no jornalismo, vocês têm que ver aquilo, gente. Assim, eles fazendo os programas deles, mas completamente. Ela vai falar com um senador democrata, ela começa a dar, a entrevistadora, não entrevista, ela começa a dar pito, porque você não deveria nem concorrer nas eleições, porque você tirou a vaga de não sei o que dele, mas você não vai me perguntar dela, ela não tem que te perguntar, porque você não tem nem que falar, e continua e fica, e eles rindo, adorando, como a esquerda está renascendo em Nova York, gente do céu, é uma piada. E aí o documentário termina mostrando que eles conseguiram se resolver financeiramente, né? Isso se tornou, você sabe aqueles letterings, isso se tornou a 25ª rádio presente em 50 estados americanos, não sei o quê. Deu, uau, fui na internet, né? Os caras faliram depois do documentário. Então é muito bom você ver o sonho nascendo, o engajamento daqueles que acreditam que tem a verdade. Eles estão acordando. O woke, a cultura woke, está acordando ali. Então, maravilhoso. Putz, eu fui numa rádio assim lá em Tampa, e os caras retransmitiam um negócio que se chama Democracy Now! Que, cara, é o negócio mais esquerdista que eu vi na minha vida, e tudo lá era um lugar super hippie e tal, mas aquele lá de Tampa era interessante porque era uma rádio assim que eles tinham um orçamento de $1 milhão por ano, mas era a comunidade ali de Tampa e arredores gostava da rádio e dava um dinheirinho lá para os caras. Mas aí é interessante, comunidade, tem tudo a ver com várias coisas, né, que são interessantes, como tipo, se a comunidade acha que aquilo lá é interessante, resolve, ok, maravilha. Mas era super, super mega esquerdista a rádio. Por que eles precisavam criar? Porque as rádios americanas são dominadas pelos conservadores e eles precisavam lutar contra a possível reeleição do Bush 2 anos antes. E aí, cara, é muito engraçado o dia da eleição. Muito engraçado, cara, da reeleição. Mas eu não entendi se você está indicando ou contra-indicando. Agora eu tô indicando, cara. Agora eu tô indicando. Vai lá, assista. Hoje as indicações aqui estão só o Paulo que sustentou uma indicação de verdade, porque a minha foi descredenciada.
O Jones fez uma contraindicação e você, Evandro, fez uma contraindicação que virou uma indicação. Então. O Evandro gostou de rir do mas, assim, se você assiste aquilo sabendo tudo o que acontece depois e no mundo que a gente vive, veja, é claramente ali um discursinho ideológico muito bem empacotado. Você quebra isso, né? Tipo, assistir a Democracia em Vertigem, você já sabe o que você vai ver. Pode ser bom, pode ser ruim. Como documentário até nem é muito bom, mas acontece que é divertida a história você saber que eles conseguiram fracassar. Então é isso, pessoal. Muito bem, então encerramos. Talvez tenha sido o episódio de Quarentena Cult mais longo da história. Talvez. Só deixa eu fazer um recadinho aqui no final. Para você que não assina a Gazeta, a Gazeta, me manda um e-mail, jonesr@gazetadopovo.com.br, que eu vou mandar para você um link. A partir daquele link, você, além de assinar a Gazeta, você vai receber gratuitamente, na hora da assinatura, vai mandar para o teu e-mail, que você vai cadastrar na hora de fazer a assinatura, um e-book chamado As Atrocidades do Comunismo, que você não aprendeu na escola. Vai receber esse e-book que tem a história do Gulag, tem a história do Holodomor, o Trofim Lysenko, que foi um cara que foi o responsável pela morte de milhões de pessoas na União Soviética e na China. E se você já é assinante, manda também um e-mail para mim, que daí eu mando, se você não recebeu ainda esse e-book, eu mando para você. Beleza? E se você valorizou esse papo, por favor, avalie assinar a Gazeta do Povo. Mesmo. Mande esse e-mail para o Jones ali e nos ajude a manter a não interditar o debate. Ou se não quiser mandar e-mail para mim, vai gazetadopovo.com.br/assinaturas. Pronto. Muito bem, então obrigado a todos que estiveram conosco nesta 1h30 do Quarentena Cult. Voltaremos na semana que vem com um novo episódio. Obrigado, Paulo, obrigado, Jones, obrigado, Evandro. Um abraço a todos. Tchau.